Oi, Miguel. Olá, como é que tá, Jorge? Como é que estão as coisas? Tudo bem e você? Graças a Deus. Prazer, muito bom estar com você. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo tranquilo. Quer dizer, dentro do, né? Dentro do É que é verdade, possível, né? Você sabe é como é que as verdade. coisas. Esse momento aí que a gente está vivendo, muito conturbado por um certo lado, né? Mas também muito cheio de oportunidades. É Mas que bom verdade. poder estar conversando com você hoje. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas começam a entrar e a gente Ok, já começa a falar sobre o que nós queremos falar hoje, né? Mas fazia perfeito. algum tempo que eu não via você, hein? Já faz bastante tempo, né? Desde quando eu saí da outra empresa, faz pelo menos uns 4 anos já que a gente não se vê. Puxa, quase que eu falei um Impressionante. palavrão aqui de tempo. Vai bastante tempo, hein? Faz bastante tempo, né? A gente acabou, depois da formação, né? Muitas pessoas que trabalham comigo acabaram fazendo a formação também, mas de coach interno, de recursos humanos. Uhum. Então, eu continuei conectado com vocês por isso, né? Mas, assim, conversar, de fato, faz bastante tempo, né? E ainda Que nessa legal. pandemia, né? Nossa, pelo menos eu fiquei totalmente recluso em casa, né? Então, então não teve jeito, né? É, eu acho que a maioria das pessoas ficou, né? A gente também ficou com tudo limitado ao virtual, né? Quer dizer, muitas. Quase que uma indigestão de lives e programas É virtuais. verdade, é verdade. Eu lembro que teve uma vez que nós tínhamos o curso de formação e eu liguei e falei, olha, por favor, eu preciso que seja online, porque presencial não é possível, né? Uhum. E agora tá bacana, né? Porque conseguimos também fazer uma série de questões online também, voltando também para o presencial, né? Isso é muito bom, né? É, a Então, gente de agora a gente está fato, a trabalhando. gente aprendeu. Oh, desculpa. Não, Agora a gente acho está. que a gente aprendeu muito, né? Com essa nova realidade, né? Eu acho que a gente aprendeu de um jeito meio forçado às vezes, mas enfim, né? A gente, a gente foi avançando. E eu acho que ainda tem muitos aprendizados, não é? Como é que está a volta ao trabalho para vocês aí? Como é que vocês estão se organizando agora? Nós estamos afastados, né, desde março do ano passado, que nós fechamos os escritórios e em torno de 1.700 pessoas começaram a trabalhar de casa remotamente. Então, em uma semana a gente conseguiu fazer isso. E a Uhum, gente deve voltar com um piloto agora em dezembro, para poder aprender, né, um processo de aprendizagem, mas o retorno mesmo ao escritório deve voltar somente para o ano que vem, e mesmo assim não deve voltar com a ocupação total, né? Então, uhum. nós aprendemos muito a trabalhar de casa, então provavelmente 2 ou 3 dias na semana a gente deve continuar trabalhando de casa, né? Então isso acabou gerando um aprendizado, né? Que é o trabalho híbrido, né? Então, É. E outra coisa também interessante que aconteceu com muitas empresas é que as pessoas hoje têm equipes que nunca se viram pessoalmente, né? Tem gente que contratou a equipe inteira durante o período da pandemia, então nem o gestor encontrou pessoalmente com as pessoas, nem elas encontraram entre elas. Toda uma realidade, né? é Desafiadora verdade. nesse sentido, né? Jorge, tem pessoas que foram contratadas e não conhecem o escritório da companhia. É muito interessante. Então você Pois fala assim, é. onde que eu trabalho fisicamente? Ah, eu trabalho naquela torre, mas assim, nossa, mas eu nunca entrei naquela torre. Eu fui aonde? Muito bom. Eu acho que a gente podia começar a nossa conversa então, e aí vamos, à medida que as pessoas forem entrando. Hoje também é sexta-feira, né? Eu acho Perfeito. que muita gente talvez já tenha sextado, mas eu queria começar agradecendo a você, Miguel, por você ter se disponibilizado para conversar hoje sobre esse tema de coaching interno, né? Considerando que é uma sexta-feira, que está bom de sextar, enfim, eu agradeço muito por você estar aqui comigo para a gente poder conversar um pouco. Eu queria que você começasse falando sobre você e sobre a sua experiência em recursos humanos. Quer dizer, quem é você no mundo de RH? Essa seria a minha pergunta. Bom, sim. Primeiro, assim, muito obrigado, né? Acho que sexta-feira, mas é um momento super agradável para conversar com você, conversar com as pessoas, então é sempre muito agradável. Mas o Miguel em recursos humanos é bem interessante. Toda vez que você vai conversar, a gente faz uma retrospectiva, né? O Miguel é uma pessoa que começou em recursos humanos já faz um tempo, em 1986.
E eu Opa. comecei como analista de treinamento, né? Treinamento técnico na época. Era muito interessante porque a gente dividia o que era treinamento técnico e treinamento comportamental. Então, é como se um não dependesse do outro naquela época, né? E eu fui crescendo dentro da área de recursos humanos, fui passando por várias áreas, vários subsistemas, passando pela parte de desenvolvimento, pela parte de recrutamento e seleção, pela parte de remuneração. Ou seja, eu dei uma volta em RH inteiro, né? Uhum. E mais agora para o final da minha carreira, né? Então já estou aí pensando já no próximo passo, né? Eu comecei a me especializar um pouco na parte de desenvolvimento de pessoas, né? Então esse é um pouco o Miguel, que tem uma formação interessante, né? Uhum. Matemático, economista, que assim, é uma pessoa que quando você fala assim, não, esse bicho é recursos humanos complexo, né? Mas foi interessante, porque eu tive uma visão É, bastante holística de todas as áreas. é Esse é o interessante isso Miguel. que você trouxe, né? Porque eu sempre faço uma brincadeira, porque eu sou engenheiro de formação, né? Tá vendo? Sou administrador de empresas, tenho, enfim, especialização em finanças, e eu falo que ser engenheiro civil é a melhor profissão para você trabalhar com coach, trabalhar com pessoas, né? É a Não tem história de opção, construir né? Muito bom. de construir os tijolinhos. Mas, Miguel, você fez a formação de coaching executivo conosco, né? Eu queria que você falasse um Perfeitamente. pouco de o que levou você para essa formação e como é que era o contexto do coaching nesse momento que você foi fazer essa formação conosco. Tá. Deixa eu falar uma coisa interessante, assim, que eu acho que é bacana compartilhar com você, com os colegas, né? Toda a minha vida foi pautada em cima de conceitos, em cima também de crenças, né? Então, Uhum, eu consigo ver a parte de desenvolvimento em dois grandes pilares, pelo menos nesse primeiro momento, para compartilhar com você. Um é o aprendizado 70-20-10, né? Onde uhum, 70% nós aprendemos on the job, 20% relacionamento e os 10% a parte mais de treinamento técnico. Esse é um conceito importante que eu carrego já há bastante tempo. E tem um outro conceito importante também que eu penso sempre numa jornada de desenvolvimento, né? Então, a uhum, gente começa, né, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a se relacionar, é uma jornada. E nessa jornada a gente vai encontrando pessoas e vai aprendendo com essas pessoas. Então, quando eu comecei a pensar em coaching, né, foi mais ou menos quando eu estava na empresa anterior, isso já faz mais ou menos 10 anos, tinha muito uma questão entre ser mentor ou ser coaching, e aí, uhum, em contato com vários colegas na época que já tinham bebido desta fonte, foi muito interessante que eu comecei a considerar a questão de vir a ser um coach. E aí eu comecei o curso de formação com vocês. E foi um uhum, curso fantástico, porque 8 módulos, 1 ano e meio de formação, você exercitando o processo. E aí que foi bacana, porque eu vi os 70-20-10 na prática, onde uhum, você tinha a parte prática e tinha a parte conceitual. Então era muito, e o relacionamento, né? Então você tinha tudo muito conectado. Então uhum, não era somente aquele curso técnico onde você aprendia a ferramenta e você pegava essa malinha e levava para aplicar. Você aprendia, você aplicava, você era observado e gerou um processo de desenvolvimento muito bacana. Então, eu uhum. comecei a pensar, e aí, quando concluí a minha formação, né, com vocês, na parte do coach, né, e já estava na área de recursos humanos. Né? Então, Uhum. esse é um pouco de que me levou, foi a questão do processo de desenvolvimento. Legal. Você estava falando da formação e eu estava lembrando que nós tivemos uma aventura juntos uma vez. Se lembra que a Maria Lúcia, que trabalhava Lembro, conosco, não se sentiu bem, nós tivemos que vir a São Paulo, levá-la para os exames. Lembra que a gente lembro, veio lembro. junto e grandes conversas na estrada. Mas voltando É para verdade. você, que empresa que você está hoje, Miguel? Que você falou, Hoje eu estou na Marche. A na March. Marche, Fala o o que a que é March Marche? faz. Uhum. A Marche é uma corretora global de seguros. Na semana que vem, ela está fazendo 150 anos de existência no mundo. É uma empresa Uau. global. Uhum. Quando a gente fala na Marche, né, ela está dentro de um guarda-chuva maior chamada
Marsh McLennan, que é um guarda-chuva onde tem a Marsh, corretora de seguros, tem a Mercer, que todo mundo conhece, basicamente, a Oliver Wyman e a Guy Carpenters. Então, mas eu estou na Marsh e atendo essas que nós chamamos de OPCOs, né, Operation Companies. Então, a gente trabalha na parte de apoiar os gestores de uma forma horizontal, né? Então, essa é a Marsh, né? A Marsh, no Brasil, ela tem em torno de 1.700 funcionários e é uma empresa que trabalha e apoia no gerenciamento de qualquer tipo de risco. Isso é um pouco da Marsh. Legal. Você fez, então, uma formação em coach executivo e depois você nos contratou, na verdade, para treinar as pessoas que trabalham com vocês para serem coaches internos. E aí nós entramos no nosso tema de hoje, que não é o treinamento especificamente, mas a gente falar um pouco, ouvir de você, o que é isso, coach interno, que tendência é essa, o que o mercado está chamando de coach interno. Eu queria ver você como uma pessoa que está dentro disso. Muito interessante. Quando eu entrei na Marsh, né, nós não tínhamos, por exemplo, um programa de coaching. Era um desejo da companhia. E eu já tinha bebido da fonte forte da questão do coaching. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi implantar um programa de coaching. E dentro do modelo de recursos humanos, nós tínhamos o conceito do HRBP, o Business Partner. E o que acontece? Quando eu me deparei com aquela situação, eu comecei a perceber que faltava nos HRBPs um ferramental, alguns conceitos e alguns aprendizados que seriam muito importantes para a pessoa fazer o coaching interno dos gestores. Porque hoje, nosso grande papel é exatamente fazer o coach, né, que nós chamamos Coach Support Advisory, né, tanto na parte do coach como a parte do aconselhamento. Então, quando eu cheguei nessa situação, logo tomei contato com o programa de formação de coaching internos para profissionais de recursos humanos, e foi aí a grande sacada que nós tivemos na Marsh, né? Foi de estar trazendo essas ferramentas, trazendo esse conhecimento e aplicando para os nossos profissionais de recursos humanos, para que eles pudessem, no dia a dia deles, no momento de sentar com o cliente interno, no momento de manejar uma situação complexa, porque tem muitas demandas, né? E muito naquilo que eu falei dos 70% que é on the job, o gestor ele aprende muito no dia a dia. Então, naquele momento, sentimos essa necessidade aí que nós colocamos o programa de coaching interno para treinar esses nossos colegas de recursos humanos, né? Que era um grupo de 4 pessoas. Então, hoje, todos os HRBPs passaram por esse programa. Então, hoje nós sabemos que cada HRBP tem a condição de, no momento de estar interagindo com o cliente interno, ele tem condição de apoiar e participar do desenvolvimento daquele gestor. Eu acho que é isso que levou a questão dessa implantação, desse treinamento. Legal. E que impacto você sentiu a partir dessa experiência dele? Você sentiu alguma diferença na atuação? Alguma coisa que tenha feito, que tenha aparecido no dia a dia da organização? O impacto que eu percebi é que muitas vezes, esse é um impacto muito forte, sabe, Jorge? Assim que eu percebi. O profissional de recursos humanos, no momento que ele começava a ter contato com o gestor, ele se sentia mais pleno, mas muito focado no desenvolvimento do outro. Então, o RH, o perfil desse profissional, ele passou a ser um perfil muito mais de fazer perguntas, muito mais de ajudar o colega a chegar em algumas questões e ele mesmo ter a solução, e esse é um ponto de desenvolvimento muito importante para o gestor, do que simplesmente dar a resposta. Então, essa mudança sutil, né, que a gente passa, que você começa a questionar, que você começa a usar metodologia. Então, quem está nos ouvindo vai entender perfeitamente na hora que você começa a refletir o que a pessoa está te dizendo, no momento que você começa a indagar, que você começa a fazer questionamentos para aquela pessoa, vai abrindo o mindset daquela pessoa. E, consequentemente, essa pessoa se desenvolve, vai se desenvolvendo, e as questões vão ficando mais complexas, mas você percebe uma evolução.
tanto do gestor, daquele colega que tem gestão de equipe, como também o nosso próprio profissional de recursos humanos. Eu acho que esse é o grande ganho. Essa é a questão que é muito forte para nós. Legal. Agora você me assustou, Miguel, porque eu sou um coach externo, né? Sou um coach executivo. E você acha que o coach interno vai tomar o lugar dos coaches externos? Não, definitivamente não. Oh, Eu acho. obrigado. Não, Mas fala definitivamente pra não. gente como é que você percebe. Olha, Uhum. por que eu entendo que não e qual que é a minha visão em relação a isso, né? Eu falei em jornada de desenvolvimento, né? Então, quando você fala em jornada de desenvolvimento, não existe um único remédio, uma única ação para você desenvolver as pessoas e desenvolver as organizações. Então, Uhum. hoje nós temos o modelo de coaching externo, nós temos os profissionais de recursos humanos para poder apoiar no coaching interno também, e nós também temos programas que nós não chamamos de líder coach, mas também, no momento que nós desenvolvemos a liderança, nós também temos ações e técnicas nesse sentido. Então, na Uhum. minha visão, eu vejo como complementar. Eu vejo Uhum. como algumas situações, Jorge, que você tem que dar um choque, né? Você tem que ter uma ação um pouco mais incisiva. Um nível de organização, um nível de profissional, que é muito importante você ter o profissional do coach externo. Então, eu acho que são ações diferentes para situações diferentes e momentos diferentes. Eu acho que é complementar. A gente pensar a organização como um grande, né, organismo vivo, né? A Uhum. gente sempre fala na questão, né, dessa visão holística, né? Uhum. Um não vai matar o outro. Na verdade, um é complementar em relação ao outro, né? Legal. O que a gente ouve muito assim quando a gente fala sobre coach interno, e coach interno é uma experiência que no Brasil começa a tomar corpo, eu acho que ainda é muito tímido, né? Mas nos Estados Unidos, que é a experiência que eu conheço, não sei como é que é isso na Europa, mas nos Estados Unidos com certeza é alguma coisa que durante um tempo avançou muito, depois deu uma cristalizada assim. Mas o que sempre se traz é talvez da dificuldade de lidar dentro das organizações com questão de confidencialidade, de algumas questões éticas que pode acontecer. Eu queria que se você puder falar um pouco como é que é essa experiência para vocês e como é que vocês lidam eventualmente com essas questões. Vamos separar, né? Se a gente pensa na questão do coach externo, né, isso não digo que é mais fácil, mas é muito mais claro. No Uhum, momento da contratação, né, que nós fazemos a reunião entre o coach e o gestor, então isso fica muito bem contratado, né? E o coach externo, ele sempre tem uma capacidade muito aguçada de não estar levando informação nem de A para B, nem de B para A, né? Isso é uhum, muito importante. Então, isso para mim, assim, quando você trabalha com coaches profissionais como você e outros colegas, isso é muito tranquilo. Então, muitas vezes, não chamamos o funcionário de funcionário, nós chamamos de colega. Então, você vai uhum, me ouvir falando colega algumas vezes, eu estou me referindo ao funcionário. Quando o colega está lidando com o coach externo, ele sabe que existe um certo nível de confidencialidade e uma questão profissional muito forte. Então, isso, de certa forma, é mais fácil para ele se abrir. Por isso que eu digo que existem alguns remédios, né, que você uhum, precisa de um coach externo. Quando você tem um coach interno, existe um processo de construção de confiança. Mas isso é uhum, um processo que leva um determinado tempo. Então, a pessoa ainda tem um pouco de receio no momento de trazer alguma questão mais complexa, alguma questão que possa o colega se sentir exposto a trazer, porque ele ainda tem a visão que está trazendo para recursos humanos, né? uhum, Então, a área de recursos humanos nesse momento, qual que é o nosso grande desafio, né? É mostrar para ele que tem determinadas situações que ele tem que compartilhar com o gestor. Então, muitas vezes, quando eles trazem algumas coisas para a gente sempre está devolvendo essas coisas e acaba, de certa forma, orientando. E aquilo que é tratado numa sessão de coaching, mesmo que seja interno, né,
a gente utiliza o mesmo nível de confidencialidade de um coach externo, porque isso é questão de criação e conquista da confiança daquele cliente. Então, mas é um desafio. Eu confesso para você que tem pessoas que conseguem, de certa forma, se entregar mais rapidamente, e outras que relutam um pouco mais, né? E como você, né? Você é engenheiro civil, né? De fato é uma construção, tijolinho por tijolinho, né? E tomando muito cuidado, porque de repente você pode derrubar uma parede se você cometer alguma gafe no meio do processo. Legal, né? O que você colocou é interessante, porque nós, como coaches externos, a gente tem menos saia justa nesse sentido, assim, né? De conviver, Sim. às vezes, com uma situação. Imagina quem está dentro, porque imagina você um business partner, por exemplo, e aí você vai participar, sei lá, de um comitê de avaliação, alguma coisa, onde está um cliente seu, né? Está sendo falado sobre um cliente seu. Quer dizer, realmente exige uma maturidade, né, e um jeito de lidar com isso. Mas quem está preparado consegue fazer, né? Muito bem. Eu vivi essa situação na pele, viu, Jorge? Eu posso Opa, fazer conta essa pra gente experiência então. para você, né? Então, assim, nós mudamos recentemente, mas até então, até o ano retrasado, nós tínhamos uma questão que nós chamamos de curva de performance, onde nós fazíamos a calibração, então é comum isso no mercado, né? Com os rates, com a avaliação das pessoas, e nós fazíamos por steps, né? Então, fazia da equipe, depois fazia de determinados gestores, um processo normal, iam saindo e chegava em determinados momentos onde ficavam na sala, né, ficavam exatamente situações para ser discutidas sobre aquelas pessoas que eram os meus clientes, né? As pessoas que se relacionavam muito próximo a mim e que eu tinha, no decorrer do ano, no decorrer do processo, tendo um contato muito forte, né? E qual que foi, assim, a minha saída? Foi exatamente trabalhar com a informação que aparecia na mesa, que aparecia na reunião. Então, assim, eu não agregava, eu estava lá como processo de facilitador daquele processo. Então, isso foi muito importante para mim. Foi mudar esse mindset. Olha, neste momento aqui, como performance, eu estou como um facilitador. E se eu tenho alguma informação com relação a determinada pessoa, eu posso sim fazer perguntas, né? Eu posso sim levar o gestor à reflexão. Então, imagina que uma questão de performance sobre determinada pessoa que eu estava tratando, e eu percebia que existia também a necessidade de fazer o coach do próprio gestor, né? Porque o próprio gestor não estava percebendo aquilo. Então, naquele momento, eu acabava fazendo perguntas e eu acho que mudava um pouco para coaching em grupo, né? Porque e aí você conseguia somar as percepções. Então, olha, fulano, você está vendo desta forma. Como é que você vê outro? Você vai rodiziando e você vai formando, né, a visão única sobre aquele colega. Então, ao final dessa reunião de performance, era muito interessante, porque tinham pessoas que nós, obviamente, reduzimos a avaliação, outras que nós subimos, sempre a decisão que não era minha, mas do comitê, mas gerava um aprendizado, e daquela reunião as pessoas saíam com questões para poder tratar no feedback com aquele colega. Então, tentava amarrar, não com a visão do Miguel, não com a visão com uma informação privilegiada, mas o que era comum naquele meio, naquele processo, para servir como desenvolvimento do colega que estava sendo avaliado. Legal, Miguel. É muito interessante você estar trazendo, e eu acho que a gente pode continuar nessa direção. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui para dizer para quem chegou depois que nós estamos conversando com o Miguel, que o Miguel é da Marshall, e que ele está falando um pouco sobre a experiência dele, tanto como com a formação de coach, né? Ele fez formação de coach executivo, tanto com a formação de coach interno, ele foi nosso contratante para fazer com o pessoal da Marshall, ele está trazendo um pouco essa experiência, né? Quem tiver perguntas, por favor,
Faça perguntas para o Miguel, a gente vai ter prazer em responder. E aí, Miguel, queria pegar um gancho aí, que quando você está falando, você, na verdade, é alguém que fala a partir de um conhecimento do que a gente chama de cultura de coaching dentro de uma organização. Você falou de diversas ações que vocês fazem, que por trás tem esse olhar de coaching. Eu queria que você falasse um pouco mais para você. Qual é o significado da organização ter uma cultura de coaching apoiada por todas essas coisas? Sei lá, eu queria que você trouxesse um pouco isso. Olha, quando você fala em cultura de coaching, me vem tantas coisas assim na mente, né? Mas assim, eu vou tentar reduzir como que eu penso a questão da cultura de coaching. Primeiro ponto é a organização, né, os gestores, perceberem e reconhecerem que estamos num espaço de desenvolvimento. Uhum. Que ninguém, isso eu aprendi muito, isso é muito bacana, se alguém tem dúvida em fazer o curso de treinamento de coaching, olha, eu recomendo fortemente, porque é mais do que treinar, é você se conhecer. E eu acho que essa é a questão mais importante, é o autoconhecimento. Quando você está nesse ambiente, você tem essa cultura de coaching, a sua verdade não é a verdade absoluta, né? Ela é uma verdade relativa. Então, o que eu vejo com isso? Você começa a trabalhar a organização somando visões das pessoas, de várias pessoas, e você tenta formar uma imagem única naquela pessoa. Você tem que estar aberto para poder ressignificar algumas coisas. Então, quando você fala de cultura de coaching, na minha visão, é exatamente isso. É você ser humilde o suficiente para entender que você está num processo de desenvolvimento e você não tem a visão completa. Então, no momento que Uhum. você utiliza essa verdade e no momento que você utiliza as ferramentas de recursos humanos para dar sustentação a isso, é um crescimento contínuo, né? Então, as pessoas vão crescendo, os colegas vão crescendo, os gestores vão crescendo, e aí a gente vai formando E aí o organismo vai crescendo também, né? O organismo Uhum. empresa vai crescendo também. Então, isso para mim é a cultura de coaching que deve ser muito valorizada dentro da organização. Uhum. E a partir da sua experiência, né, a partir dessas vivências, o que você, se você tivesse um sonho assim, em relação à cultura de mentoring ou desenvolvimento dentro das organizações, que sonho seria esse? Para que lugar você gostaria que elas fossem? Se eu tivesse um sonho dentro das organizações, né, de cultura de Uhum. mentoring ou a questão de coaching, eu acho que o sonho seria as pessoas reconhecerem que elas Uhum. estão a serviço das outras pessoas. Uhum. O que é esse serviço? Não significa você fazer exatamente o que a pessoa fazer, mas é você dar o seu melhor para você tentar ajudar e tocar aquela pessoa. Porque o desenvolvimento ele vai de dentro para fora. Mas eu acho que quando você está a serviço da outra pessoa, quando você faz alguma coisa de fato com a intenção de ajudar a pessoa, é uma coisa tão maravilhosa, isso é bíblico também, né? Quando você lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o terá. Quando você faz isso, a pessoa fazer isso para as pessoas, tornar o ambiente mais humanizado. Acho que quando você está tratando a questão de mentor e de coaching, você consegue implantar isso. Então, isso é um pouco do meu sonho, entendeu? Esse seria o meu sonho. Uhum. Que é o meu sonho de vida Legal. também. Tá? Eu acho que Legal. esse não é só para a organização, mas é meu sonho de vida. Como é bom a gente se relacionar com uma pessoa que você percebe que ela está a teu serviço, que ela está fazendo aquilo para ela te ajudar, e o te ajudar já é o suficiente, já alimenta ela. Então, esse é o Miguel. Esse é meu sonho. Legal. Legal, Miguel. Agora eu vou te colocar num lugar um pouco mais difícil, né? Porque você sabe que a Vamos lá. gente também precisa Não desafiar um pode ser pouco. assim, né? Claro, Não, eu claro. queria, na verdade, que você falasse para a gente, quando você olha o mercado de uma forma geral, como é que você vê, assim, na média, ou sei lá, as tendências do mercado em relação a essa área? Como é que você vê as organizações? Muito avançadas, menos avançadas? Como é que você enxerga essa cultura, enfim, de desenvolvimento dentro das organizações?
É muito diverso, né? Então, se você observar, é muito diverso. Quando nós falamos de um processo de desenvolvimento mais avançado, nós estamos falando aí de empresas mais tops, empresas que estão mais no mercado. Nesses lugares, eu percebo que a cultura do desenvolvimento ela está mais avançada, ou pelo menos a busca por essa cultura está mais avançada. Mas quando nós falamos de um mercado de uma forma geral, ainda eu tenho a percepção que muitas empresas estão muito distantes disso, né? E é muito simples, né? Você mesmo disse que foi financeiro, né? É muito simples você saber isso no momento que a empresa está fazendo forecast, está fazendo budget, que peso que ela está levando, como que ela analisa aquela questão do investimento em pessoas, né? Ainda eu vejo como no mercado geral, tá? Então, para a gente tratar a questão do mercado geral, ainda eu vejo a questão do desenvolvimento em pessoas ainda muito tímido, né? Embora seja uma coisa que as pessoas reconheçam, mas ainda muito tímido. Quando eu vejo nas empresas mais das tops, então, empresas de diversos segmentos, financeiro, insurance, empresas de tecnologia, e outras empresas assim que hoje estão mais no top, né? Eu percebo essa cultura um pouco mais avançada. Mas ainda é muito tímido no mercado geral. Legal. Miguel, e a gente falou um pouco de esse desenvolvimento em coach interno, enfim, se qualificar para ser um coach interno. Como é que você entende que isso pode eventualmente alavancar a carreira de alguém de recursos humanos? Como é que isso pode contribuir para você avançar na sua carreira? Ou não? Não, eu não tenho dúvidas que pode avançar, e sim é um elemento muito importante, porque eu não vou falar que eu acho, vou falar que eu tenho certeza de que o profissional que faz esse tipo de formação, ele está muito preparado para trabalhar e desenvolver as pessoas, né? Não é ele desenvolver, mas ele faz provocações, e no momento que ele está fazendo provocações, ele também está aprendendo, né? Ele também está aprendendo com as experiências daquelas pessoas. Eu acho hoje, nossa empresa, como eu te disse, né, 150 anos, uma empresa global muito forte nos Estados Unidos, a sede em Nova York. É muito claro, é muito claro. O profissional de recursos humanos hoje e também o gestor, uma das questões mais importantes que sempre começa é coaching, a palavra coaching. Cada vez mais o gestor tem que ser coaching, cada vez mais o profissional de recursos humanos tem que ser coaching. Cada vez mais você está desenvolvendo a organização. Então, você tem que ser um agente transformador, né? Mas é um agente transformador, e com certeza no chat, que já se depararam com pessoas, entre aspas, transformadoras. Mas pessoas transformadoras que saem das organizações e aquela transformação ela desaparece. Então, o que é hoje o profissional transformador, na minha visão? É aquele profissional que ele ajuda o outro a se transformar, né? E isso, o profissional de recursos humanos, ele tem que ter essa visão. Porque nós temos que ver a organização como um grande ser humano, né? A visão antroposófica da situação. Então, se é isso, ele tem que fazer com que aquele organismo se desenvolva. Porque a partir do momento que ele se desenvolve, é permanente. Agora, se ele vai, e entre aspas, esse profissional é um profissional transformador. Ele trouxe tecnologia, ele trouxe novos modos de fazer as coisas, ele trouxe ferramentas fantásticas, mas a organização e as pessoas, elas não se desenvolveram para aceitar isso. Quando ele sai, ele leva tudo isso com ele, desaparece, né? Isso eu já vi acontecer várias vezes. É interessante, né, Miguel? Porque você trouxe bem a imagem de um processo de coaching, né? Porque é onde a gente atua com o cliente, a gente, na verdade, trabalha com ele, se desenvolve, ele se empodera, depois você sai do processo e ele continua inteiro. Você está dizendo o seguinte, que as pessoas que
que vão para as organizações, que ajudam as pessoas a se desenvolver, que ajudam as organizações a se desenvolver. No momento que elas se afastam da organização, na verdade, a contribuição delas ficou lá. E você está dizendo que profissionais de RH que têm formação em coaching conseguem, talvez, alavancar um pouco mais isso, né? Que se cria essa cultura de coaching. Com certeza é um diferencial competitivo. Com certeza é um diferencial competitivo. Por quê? No momento que você identifica, né, que você começa a perceber essa grande contribuição, você começa, muitas vezes, sem saber o que você está fazendo, mas você começa a fazer isso de uma forma natural. E você sai e as pessoas, elas estão num outro patamar, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. E a empresa também, consequentemente, ela passa para um outro patamar. Legal. Bom, Miguel, estou gostando muito da nossa conversa. Eu confesso que eu estou até surpreso, assim, no sentido, no bom sentido, né? Porque acho que a gente nunca tinha tido uma conversa falando sobre esses temas. A gente teve muitas conversas, mas a gente nunca conversou sobre isso. Eu fiquei realmente muito impressionado com a sua percepção, sobre cultura de coach, com a sua percepção sobre o mercado, que não poderia ser diferente. Na verdade, você está nessa estrada há muitos anos, né? Só que a gente não tinha falado sobre isso. Eu queria saber se tem alguma pergunta para o Miguel. Eu gostaria de ter pelo menos uma pergunta para a gente poder responder. E se a gente não tiver perguntas, a gente vai avançando, então, mais nos preparando para a gente fechar nossa conversa, né, de hoje. E eu queria só dizer que a gente está fazendo uma sequência de lives, onde o foco é coach interno, que é uma atividade relativamente, eu diria que é nova no Brasil, pelo volume, principalmente, que a gente está, na verdade, que a gente está trazendo um pouco do mercado, olhar um pouco para coach interno, a gente começar a entender um pouco melhor, entender as potencialidades, entender as limitações. A gente está fazendo uma série de lives. A Angélica já fez uma live ontem, né, falando sobre isso com uma das nossas clientes. Também, hoje eu estou conversando com o Miguel, e no dia 8, a Angélica vai conversar com a Gislene Graneiro, que é do grupo Liberty, que eu acho que você deve conhecer, provavelmente, Miguel. Ela é da área de desenvolvimento organizacional da Liberty, ela vai estar aqui também falando sobre esse mesmo tema com a Angélica. Acho que não temos perguntas. Então, Miguel, eu queria abrir um espaço aí para você dar o seu recado final aí para as pessoas que estiveram conosco hoje, e depois eu vou fechar. Bom, primeiro, novamente agradecer a oportunidade, né? É tão gostoso falar sobre esse tema, acho que é tão importante falar sobre esse tema, mas qual a mensagem que eu queria deixar para os nossos colegas que estão na live, né? O processo de desenvolvimento ele é contínuo. A gente tem que beber de diversas fontes, a gente tem que entender de que a nossa visão ela não é única. Tem muito aprendizado, tem muita oportunidade de desenvolvimento também nos outros, nas organizações. E quando você faz o programa de coaching, é muito interessante. Eu queria reforçar isso, porque uma das minhas memórias que eu tive no curso de formação de coach foi quando tinha que fazer uma obra de arte, né? E você montava aquela obra de arte. E eu lembro claramente que eu montei uma montanha, né? Uma montanha com um corredor, então, para vocês entenderem, um corredor, mas como se fosse totalmente fechado, né? E o significado que deu para mim, assim, o quanto eu gastava energia em me proteger muitas vezes de situações. Então, o processo de coaching, quando a gente faz o processo de coaching interno ou de coaching, ele traz como principal ganho o autoconhecimento, como principal ganho focar na gente. Então, e a partir daí a gente compartilha isso com as pessoas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos, agradecer, desejar muito sucesso para todos. E com certeza nós nos encontraremos aí em algum espaço nessa jornada de desenvolvimento que a gente está
caminhando todos juntos aí. Seria essa a mensagem. Obrigado, Jorge. Legal. Obrigado, Miguel, por você ter atendido o nosso convite. Como eu já falei antes, foi um prazer conversar com você. E também saber do seu caminho, né? Porque, como a gente falou no início, acho que fazia uns 4 anos que eu não tinha uma conversa direta com você. Eu ouço sobre você, claro, né? Porque a gente está no mercado, mas eu não tinha ideia do caminho que você tinha feito e o lugar que você está hoje. Eu queria também te dar os parabéns e principalmente agradecer por você ser uma pessoa tão incentivadora da cultura de coaching, que é alguma coisa que a escola e que nós acreditamos muito. Obrigado, obrigado pessoal que nos acompanhou aqui. E agora a gente vai sextar, então. Muito obrigado e até a próxima. Lembre, no dia 8 tem mais uma live. Não deixem de estar conosco. Um abração, Miguel. Grande abraço para todos vocês. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.